Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declaram: perto quero estar, junto aos teus pés. Erga suas vozes. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Aleluia, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens declaram: tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos juntos adoram o Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adora o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Para nós é motivo de muita alegria podermos conhecer esta igreja, podermos compartilhar desses dias com os jovens que estiveram ali no Consagre. Eu fico feliz de poder ver que a Cris e o Alisson estão sendo bênção do Senhor neste lugar, na vida dos irmãos.
É muito bom a gente ver uma ovelha que a gente cuidou e que está firme nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor. Esta é a maior alegria que nós pastores temos no nosso ministério, de vermos os frutos da evangelização, do discipulado, da orientação que foi passado para vidas que Deus colocou em nosso caminho para que pudessem conhecer a Jesus e estarem servindo a Ele. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, trazer o abraço da Igreja Presbiteriana de Guiratinga, que é a igreja onde nós estamos há 25 anos e meio. Meu primeiro campo de ministério, eu estudei em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte. Nós nos formamos em 1989, e em 90 nós fomos para a Igreja Presbiteriana de Guiratinga, ainda solteiro, e lá estamos até hoje, pela graça do nosso bom Deus. E conforme já foi apresentado, veio comigo o meu filho Wagner. Nós temos, eu e a minha esposa, Orliane, temos 3 filhos. O Wagner é o filho do meio. Temos uma garota que já está com 17 anos, que também vai estar enfrentando o Enem no próximo final de semana. E tem uma outra menina com 8 anos de idade, que veio comigo até a metade do caminho, porque eu deixei ela na casa da minha mãe, que mora em Jataí. Eu sou goiano, natural de Jataí, mas já estou há 25 anos no Mato Grosso, em Guiratinga. Bem, se você perguntar que cidade é esta, Guiratinga é um nome indígena que se refere à garça branca. Os índios se referindo à ave branca. Na Bahia tem uma cidade chamada Garatinga, né, que também tem o mesmo sentido e faz referência, né, ao nome indígena e faz referência à ave, a garça branca. Bem, a minha cidade é uma cidade pequena, uma cidade que tem pouco mais que 12 mil habitantes, mas que tem uma igreja forte e pujante, que tem servido ao Senhor com muita fidelidade ali. E eu louvo ao Senhor por isso. Mas nós estamos aqui, meu amado, não para falar de nós, mas para falar da palavra do Senhor. E com temor e tremor diante do Senhor, eu convido os amados a abrirmos a palavra do nosso Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Convido os amados a se colocarem em pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16. Façamos a leitura do verso 1 ao verso de número 13, e depois vamos ler no capítulo 17 de 1 Samuel, do verso 12 ao verso de número 23. Eu creio que esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. E Deus soberanamente nos reuniu neste lugar para recebermos da parte dEle esta instrução. Então esteja com seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13, leitura alternada. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos,
e os convidou para o sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora no capítulo 17 de 1 Samuel, do mesmo livro, do verso 12 ao verso 23. Da mesma forma, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Amém? Vamos orar, meus amados. Curva a sua fronte e diga ao Senhor: Senhor, fale comigo. Senhor Deus, queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. A Tua palavra, ela é fonte de vida. A Tua palavra, ela restaura a alma. Ela nos purifica. Ela nos santifica. Ela nos dá discernimento e conhecimento acerca da Tua vontade e do Teu propósito em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos assista no entendimento e na compreensão da mesma. Não permita que o Teu servo vá além do que a Tua palavra diz, ou fique aquém do que a Tua palavra diz, mas que o meditar,
do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam nesta hora agradáveis diante da tua presença, e que o teu nome seja honrado e glorificado, que a tua igreja seja edificada, e que vidas ainda não salvas sejam alcançadas com o poder do teu evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O que Deus vê? O que Deus vê? Amados, o texto que nós lemos nos fala do momento que Samuel vai à casa de Jessé, mandado por Deus, para ungir o novo rei de Israel, segundo o coração de Deus, que haveria de suceder Saul, que por causa de sua obstinação de coração, haveria de perder o seu reinado e também a sua dinastia. Isto por volta do ano 1030 antes de Cristo. Meu amado, o que me chama a atenção nesse texto é que nós podemos perceber claramente que o texto nos mostra que a questão da visão e da percepção humana e divina, elas se contrastam de uma forma explícita, conforme a própria orientação exortativa que Deus faz a Samuel, ao estar equivocado quanto a qual dos filhos de Jessé Deus havia escolhido e que ele deveria ungir como novo rei de Israel. Olha o que diz o verso 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o interior. Meu amado, em que difere a visão do homem e a visão de Deus? A visão humana, ela é limitada, ela enxerga o exterior. A visão de Deus é infinita, ela enxerga o interior. A visão humana é equivocada, enxerga Eliabe. A visão de Deus é correta, desqualifica Eliabe. A visão humana é míope, não enxerga Davi. A visão de Deus é precisa, enxerga Davi. E aqui, meus amados, nós temos a primeira lição para as nossas vidas nesta noite. Nós precisamos buscar a Deus para termos a visão correta da nossa vida. Olhar como Deus olha, e para isso nós precisamos de discernimento, o qual, meu amado, é fruto da intimidade com Deus e com a sua palavra, que viabiliza o agir do Espírito Santo em nosso coração, abrindo então os nossos olhos para vermos o que Deus vê. Meu amado, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter discernimento de qual é a vontade do Senhor. Será que a igreja presbiteriana, a segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, tem sido a igreja cuja liderança, cujos membros, coletivamente e individualmente, têm tido esta intimidade com o Senhor, para que tenha do Senhor a orientação, como Samuel teve naquela ocasião? Veja, meus amados, que Samuel é um homem que está em sintonia com a vontade do Senhor. Samuel é um homem que está em comunhão com o Senhor. Deus fala com Samuel. Num dado momento desta caminhada, em algumas situações, nós podemos perceber que Samuel, ele tem algumas dificuldades de
perceber e compreender qual é a propósito de Deus e a vontade do Senhor, mas por ele estar na orientação, ele está na presença do Senhor, ele recebe do Senhor exortação. O Senhor o alerta, o Senhor dá a ele a compreensão e dá a ele uma lição de vida. Não atentes para a sua aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Amados, o que Deus vê? Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar-lhe o que Deus viu em Eliabe que Samuel não viu. O que Deus vê? Meus amados, o que Deus vê é o coração. Nesta noite, quando nós aqui adentramos a este recinto e nos colocamos na presença do Senhor, através de orações, através de louvores, esta nossa atitude, ela foi feita perante o Senhor. Mas eu quero lembrá-lo nesta noite, não apenas nesta noite, mas todos os momentos que você se apresenta diante do Senhor, quando Deus olha para você, Ele não está olhando para a roupa que você está vestindo. Ele não está verificando qual é o jeito do seu penteado, a maneira que você se arrumou para vir para este lugar. Mas quando o Senhor olha para você, Ele está vendo o teu coração. E a grande questão é, o que Deus vê no seu coração? Deus viu algo no coração de Eliabe. Que Samuel não viu. Porque Eliabe tinha pinta de rei. Samuel não tinha dúvida, é este o escolhido do Senhor. Mas Deus o exorta dizendo, não atentes para a sua aparência. O que Deus viu em Eliabe, que Samuel não viu. Deus viu o coração de Eliabe. E não apenas a aparência de Eliabe. E ao ver o coração de Eliabe, o que Deus viu? Um coração totalmente diferente do coração de Davi. O que Deus vê se revela no relato posterior. Se você ler o capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do verso de número 24, você vai perceber que a presença de Davi no acampamento do exército de Saul provocou uma atitude inadequada do seu irmão Eliabe em relação a Davi. E nós podemos ver ali Eliabe exteriorizando o que está no seu coração. O que Deus vê se revela no relato posterior nas ações e reações e falas de Eliabe. Você pode ver que Deus vê no coração de Eliabe um coração medroso. Porque se você ler toda a história bíblica desse momento, você vai perceber que todo o exército de Israel, isto incluía Eliabe, porque ele também era soldado do exército de Saul, tanto Saul como todos os soldados estavam tomados pelo medo, diante do desafio do gigante Golias. Deus vê no coração de Eliabe não apenas um coração medroso, mas vê também um coração covarde. Porque por várias vezes o gigante Golias lançava o desafio, indo à frente, desafiando aquele exército para que um homem se levantasse no meio do exército de Saul, para então abraçar aquele desafio e aquele duelo, representando o povo de Israel. Deus vê, meu amado, no coração de Eliabe, um coração invejoso. Vemos que quando Eliabe vê a presença de Davi ali, as falas de Eliabe para Davi não são falas tão assim amistosas. Revela um estado de inveja.
talvez pelo fato de que Samuel, no momento anterior, dias anteriores, esteve na sua casa para ungir o novo rei de Israel, e ele fora preterido, e o seu irmão mais novo fora escolhido. Deus vê, meu amado, no coração de Eliabe, um coração maldoso, que julga a intenção de Davi estar ali, no arraial do exército de Saul. Deus vê um coração de Eliabe incrédulo, que mesmo diante do desafio do gigante Golias, e sabendo que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, o Deus maior do que tudo e do que todos, Eliabe não teve a ousadia de ir à luta em nome do Deus de Israel. Então, meus amados, o que Deus viu no coração de Eliabe, que Samuel não viu? Um coração no qual Deus não tinha condições de trabalhar. Aqui temos a segunda lição, meus amados. A segunda lição é que Deus nos trata segundo o que Ele vê em nosso coração. Se Ele vê o que Ele viu no coração de Eliabe, quero dizer-lhe que nós estamos reprovados. Por isso, desqualificados para cumprir a sua vontade. Em segundo lugar, eu pergunto, o que Deus viu em Davi que nem o seu paizão Jessé viu? É interessante, meus amados, que o que Deus viu em Davi que nem Jessé viu foi o coração. Que coisa! Veja, meus amados, que quando Samuel chegou na casa de Jessé, pediu para que Jessé reunisse todos os seus filhos para uma hora de sacrifício, de purificação e de santificação da sua casa. Diz o texto que ele reuniu os filhos, fez o sacrifício, e depois teve aquele momento no qual os filhos foram apresentados. E passou um, passou dois, passou três, passou quatro. Passaram todos, com exceção do mais novo, Davi. E quando passaram todos aqueles que Jessé trouxe à presença de Samuel, Samuel então perguntou para Jessé: porventura você não esqueceu de nenhum filho? Eu estou acrescentando algo. Não tem mais nenhum outro filho? Não, tem sim, tem um mais novo. Está onde? Não, está cuidando das ovelhas. Meus amados, nós temos uma tendência muitas vezes de não dar valor a muitas pessoas que estão em nossa volta, porque nós achamos que elas não se enquadram no conceito que nós temos de uma vida que tem algum potencial, alguma capacidade. Nem Jessé conseguiu ver o seu filho Davi. O que Deus viu em Davi que nem o seu pai Jessé não viu? O coração. E aqui, meus amados, nós temos a terceira lição. Até mesmo o desprezo dos nossos não nos ofuscam diante do olhar de Deus. Diz a palavra do Senhor no Salmo 27:10, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu não sei como você está se sentindo nesta noite. Eu não sei qual é o seu histórico de vida relacional, em casa, no trabalho, na igreja, no meio dos seus familiares. Eu não sei qual é o sentimento que você traz no seu coração. Mas nesta noite, mais uma vez, eu quero enfatizar o que Deus vê. Deus vê o teu coração. E mesmo que as pessoas que estão em sua volta não te vejam, saiba que Deus te vê. Há muita gente na nossa sociedade que lamentavelmente a igreja não vê.
mas Deus está vendo. Precisamos, meus amados, pedir ao Senhor que nos dê discernimento para ver estas pessoas. Lembra de Jesus em várias ocasiões, quando percorrendo pelas estradas da Judéia, da Galiléia, da Samaria, se deparou com algumas pessoas que a sociedade não enxergava? Lembra do cego Bartimeu, cuja multidão o fez calar, tentou fazer calar? Lembra da mulher adúltera que foi trazida pela multidão para ser apedrejada? Lembra do publicano Zaqueu, que queria ver Jesus, e pela sua estatura e por causa da multidão, foi impossibilitado de vê-lo, mas que na sua ânsia e no seu desejo de saber que homem era esse, teve a atitude de subir numa árvore, para poder satisfazer talvez a sua curiosidade. E quando Jesus então para debaixo daquela árvore, e olha para cima e o chama pelo nome, e se autoconvida para estar na sua casa, e aquela multidão reprova a atitude de Jesus, porque ele se hospedara na casa de um homem pecador. Meus amados, precisamos ver as pessoas como Deus vê. E Deus vê as pessoas com o seu coração, e ao nos ver, Ele vê o nosso coração. Então o que Deus viu, que nem Jessé viu em Davi, o coração. Mas o que Deus viu, meu amado, em Davi, que o rei Saul não viu, o coração, e não apenas a aparência. O coração de Davi, meu amado, era diferente do coração de Eliabe. E foi esta diferença que determinou a escolha de Davi e não de Eliabe como novo rei de Israel. E ao ver o coração de Davi, o que Deus vê? Um coração totalmente diferente do coração de Eliabe. O que Deus vê se revela no relato posterior, nas ações e reações e falas de Davi diante da mesma situação em que Eliabe se encontrava. Deus vê no coração de Davi, não um coração medroso, mas um coração temente. Não um coração covarde, mas um coração ousado. Não um coração invejoso, mas um coração humilde e quebrantado. Deus vê um coração não maldoso, mas bondoso. Deus vê um coração não incrédulo, mas um coração crente. Um coração que diante da afronta ao seu Deus, este homem não consegue se conter. Meus amados, o nosso Deus tem sido afrontado das mais diferentes formas, e muitas vezes a igreja do Senhor tem se calado. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder e moderação. O poder do Espírito Santo de Deus foi dado à igreja, para que esta igreja seja testemunha do Deus vivo, como Davi foi, diante do povo de Israel e diante do povo filisteu. Será que Deus está vendo no seu coração o que ele viu no coração de Davi? Será que Deus está vendo nos nossos corações o que Ele viu no coração de Eliabe? Aqui temos mais uma lição. Deus nos honra e nos usa quando temos um coração aprovado por Ele. Tem muito crente que fica lamuriando. Eu queria ser usado por Deus. Deus não me usa. Eu queria ser mais cheio da presença do Senhor, eu queria poder fazer para o Senhor, e começa a olhar para os irmãos que estão fazendo, começa a ter inveja. E começa então até a acusar a liderança da igreja, não me dão oportunidade. Meu amado, o problema não é a igreja, não é a liderança da igreja, o problema é você, que não tem tido um coração aprovado por Deus. Porque quando você tem um coração aprovado por Deus, Deus te escolhe e te coloca aonde Ele quer te usar.
Não foi Davi que se fez rei de Israel, foi Deus que o colocou como rei de Israel. Ah, ninguém dá oportunidade para mim na igreja. Meu amado, se você se dispõe para o Senhor de coração, naturalmente, Deus te coloca no lugar que Ele quer que você esteja para fazer a obra dEle. Porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em escolher e separar aqueles que são aprovados de coração diante da sua presença. Não é à toa, meus amados, que este homem, na palavra do Senhor, dá o testemunho dele dizendo que este homem foi achado por Deus para ser o novo rei de Israel, porque achou nele um coração segundo o seu coração. E o que é um coração segundo o coração de Deus? É um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus. Tem muita gente equivocada na vida cristã. Tem muita gente que está buscando a Deus para que Deus faça a sua vontade. Não é assim, meu amado. Quem é o Senhor da igreja é Jesus. Você não é o Senhor da igreja. Então você tem que se colocar na presença do Senhor para que Deus mostre a você a sua vontade. E de coração você se disponha a obedecê-lo. Deus nos honra e nos usa quando temos um coração aprovado por Ele. Um coração temente, um coração ousado, um coração humilde, um coração bondoso, um coração crente. A visão, a percepção de Davi é que faz toda a diferença. O coração de Davi é um coração que enxerga o seu Deus, como Ele é. E eu quero aqui concluir essa nossa reflexão. Porque Deus, ao olhar para Davi, Ele vê um coração que Ele poderia trabalhar, um coração no qual Ele poderia realizar e concretizar na vida de Davi os seus sonhos e o seu projeto. E aí, meus amados, quando nós olhamos para Davi, diante do desafio do gigante Golias, nós percebemos que a visão, a percepção de Davi é que faz toda a diferença. Diante do desafio do gigante Golias, Davi, ele vê não um gigante, mas ele vê um nanico. Por quê, meu amado? Porque ele tinha a visão e a percepção correta do seu Deus no seu coração. De quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele prometeu aos seus. Diferente de Saul e do seu exército. Quando Davi olha para o gigante, ele não vê um gigante. Como assim, pastor? Ele não vê o gigante. Sabe por que Davi não vê um gigante? Porque quando ele olha para o gigante, ele olha olhando para o seu Deus. E tudo que nós olhamos, ao olharmos para o nosso Deus, é nanico, porque o nosso Deus é maior. Não há problema, não há dificuldade, não há situação mais adversa que você possa passar, que é maior do que o seu Deus. Portanto, meu amado, precisamos ter o olhar que Davi tem, de podermos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada, para situações adversas que se apresentam no nosso viver, e vermos que o nosso Deus é maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós tiramos o olhar do Senhor, o medo toma conta do nosso coração. Se nós tiramos o olhar do Senhor, a covardia toma conta do nosso coração. Mas se nós olhamos para o Senhor e diante dos gigantes da vida, nós comparamos esses gigantes ao nosso Deus. Todo gigante se torna nanico. Porque não há nada, não há nenhuma situação, não há nenhuma dificuldade, por mais difícil que nós possamos enfrentar,
que o nosso Deus não possa nos dar a vitória. E o que aconteceu? Aquele jovem franzino, sem nenhuma habilidade de guerra, sem nenhuma experiência de guerra, ele então enfrenta aquele gigante e o vence. Não pela sua força, não pelo seu poder, mas ele vence pelo poder e pela força do seu Deus. Qual o tamanho do seu Deus? No seu coração. É isto que faz toda a diferença. Nós cantamos louvores maravilhosos. Nós exaltamos o nosso Deus, falando acerca de vários atributos da majestade gloriosa do nosso Deus. Mas eu pergunto, dentro do seu coração, tudo aquilo que você falou de Deus, você acredita? Qual o tamanho de Deus dentro do seu coração? Aquele que habita no alto e sublime lugar, ele também habita no coração de todos? Não. Do contrito e abatido de espírito. Daquele coração que se quebranta diante do Senhor, daquele coração que crê verdadeiramente no seu Deus, e que não limita o poder e a ação de Deus na sua vida, a ponto de agir na dependência dele, para promover a glória dele. Foi isso que Deus viu no coração de Davi. Um coração desejoso e sincero de lutar pelo nome e pela causa do seu Deus. E todas as vezes que corações se dispõem a glorificar o seu Deus, Deus os honra e os chama e os capacita para realizar a sua obra e promover a sua glória, para que os homens conheçam o seu Deus e também o glorifiquem. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos conceda a sua graça. Saiba que o tamanho do seu Deus no coração é medido diante dos gigantes que se levantam nesta vida contra você. Que você possa verdadeiramente pôr a sua fé, a sua confiança no Senhor. O que Deus vê? O seu coração. E ao ver o seu coração, o que Ele está vendo nesta noite? O profeta Isaías disse, Jesus também, em certa ocasião, fez referência a esta verdade. Ao se dirigir aos fariseus e escribas, que aquele povo honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. A minha oração, que esta igreja, ela possa honrar o Senhor com os lábios, mas principalmente com o coração. Que o Senhor, ao olhar para você, veja em você, no seu coração, o que Ele viu no coração de Davi. E que assim o Senhor, Ele venha manifestar na sua vida o seu propósito, e Ele venha te usar como Ele quer usar nesta igreja e nesta cidade para promover a glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe.